Boa noite, caros ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid, sou aluna do curso de Ética Profissional, disciplina ministrada pelo professor Walter Campos, e hoje foi proposto a nós, alunos, que viéssemos realizar essa atividade de confecção deste vídeo, falando acerca de 4 textos sobre a bibliografia do nosso curso, da nossa disciplina. Filosofia e Ética, do professor Selvino José Asman, o texto do próprio professor Walter Gomes, o texto da professora Patrícia Leroy e o texto da professora Graça Medeiros. Nas páginas lidas do texto do professor Asman, eu pude verificar alguns aspectos e destacar, né, como não tem como a gente falar de tudo, porque o vídeo é pequeno, eu consegui destacar e classificar como mais importante algumas ideias trabalhadas pelo professor Asman. O professor Asman, ele vem ali trazer uma significação acerca de moral e ético, que é o que deixa de ser. Ele trabalha também com a classificação etimológica da palavra, que também ajuda o leitor, o aluno, a compreender um pouco melhor sobre aquilo que ele está lendo, sobre aquilo que ele está tratando, do que ele está estudando. O professor Asman, ele ainda traz 3 termos, se assim posso dizer, acerca desse assunto. Como ética e moral já é tratado em outros textos, do professor Asman eu prefiro destacar a classificação que ele trouxe para senso moral, imoral e amoral. Segundo o professor Asman, senso moral trata-se da sensibilização do indivíduo acerca de assuntos polêmicos da sociedade, como aborto, como pena de morte, fome, distribuição alimentar e assim por diante. Já acerca do termo amoral, o professor Asman, ele classifica a moral como aquele incapaz de exercer a moral, não a moral tudo junto, né? De exercer a moralidade. Ou seja, os animais, eles são incapazes de se encaixar em regras, em padrões, de compreender o que é ser alguém que pratica a moral. Tratando-se do termo imoral, o professor Asman, ele classifica como imoral aquele que é capaz de exercer a moral, entretanto, ele escolhe não fazê-la. Ele escolhe não agir de acordo com aquilo que é tido como moral naquele grupo, naquela sociedade. Outra ideia do professor Asman, que eu vejo como importante destacar neste vídeo, é quando ele trata sobre as 3 fases da aquisição da moral. Primeiro, ele inicia falando sobre a importância que a família, que a nossa educação, que a nossa convivência, que o nosso espelhamento no homem, ele tem na formação da nossa moral. Então, o professor destaca a importância dessa educação na formação do caráter moral do homem, e ele vem falar de 3 fases. A primeira fase que o professor Asman trata é a fase que o homem vive nos primeiros 3 anos de vida. Essa fase, ele chama de pré-moral. O que predomina na fase pré-moral, segundo o professor Asman? Segundo o professor Asman, na fase pré-moral, predomina a anomia. A segunda fase, tratada pelo professor Asman, acerca da aquisição da moralidade pelo indivíduo, é a fase dos 3 aos 7 anos, onde o homem, o indivíduo, a pessoa, ela adquire a heteronomia. Já a última fase é a partir dos 7 anos, em que o indivíduo, ele passa a ter certo entendimento de que há um certo e que há um errado. Só que ainda assim ele cria pra ele padrões do que é bom e do que não é. Apesar dele ter aquela compreensão, ele não tem aquela autonomia de praticar o que é certo e o que é errado. Partindo para o texto do professor Walter Gomes Campos, que ele intitula de Ética e a Vida, o que o professor Campos trata e que eu vejo como importante destacar? Ele também traz conceitos de ética e de moral. Ele também traz a etimologia da palavra ética e moral, para que assim o leitor ele consiga compreender melhor do que se trata, do que ele lê, aquilo que ele está estudando, para que ele consiga internalizar a significância desses termos. E o professor, ele vem trazer uma aplicação prática do que é a ética e do que é a moral. Em todo o seu texto, e até ao final dele, Walter Campos, ele destaca que não é importante só a gente saber, que estudar, e aí já é uma aplicação minha, esse momento que nós estamos aqui estudando, que nós estamos aperfeiçoando os nossos conhecimentos bibliográficos, referenciais acerca do que é ética e moral, ele não é mais importante do que a aplicação dessa ética e dessa moral em todos os âmbitos da nossa vida. Segundo o professor Campos, assim eu compreendo, ele vem falar o quê? Que quando o indivíduo tiver que fazer algo, ele não tem que pensar no seu bem maior, mas o quê? No bem comum. É mais importante, segundo o professor Campos, o nosso ser do que o nosso ter. E o nosso ser o quê? Ser ético e ser pessoas morais em todas as aplicações da nossa vida. O professor Campos, ele vem trazer essa perspectiva da ética e da moral aplicada principalmente à nossa vida profissional, né? Tanto é que ao final do seu texto, ele fala sobre isso. Ele fala que não basta a gente conhecer as regras que permeiam a nossa atividade profissional, mas sim é necessário que a gente tenha uma reflexão crítica pessoal acerca de tudo aquilo que a gente aprende, acerca de tudo aquilo que rege a nossa vida acerca do profissional. Partindo para o texto Legislação, Ética e Saúde, da professora Leroy, 2015, como o texto da professora Leroy é menorzinho, né? Aqui sim eu vejo como necessário destacar o que significa ética e o que significa moral. Apesar da professora Leroy, ela ter sim ali suas aplicações, ela fazer sua reflexão, o pedacinho em que ela dedicou a falar sobre o significado de ética e moral, ela aplicou bastante as ideias de outros autores. Ela destaca as ideias de Moore, 1975, e Vasque, 2002. Segundo a professora Leroy, Vasque, 2002, trata a ética como sendo ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Enquanto Moore,
1975, ele trata a ética como investigação geral sobre aquilo que é bom. Acerca da moral, a professora Leroy destaca ainda também o entendimento de Varsky sobre o que é moral. E moral é um sistema de normas, princípios e valores segundo o qual são regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos ou entre estes e a comunidade, de tal maneira que essas normas dotadas de um caráter histórico e social sejam acatadas, livres e conscientemente por uma convicção íntima e não por uma mecânica extrema ou impessoal. Já a professora Graça Medeiros, no seu texto Relações Interpessoais, ela também vem falar acerca dos conceitos de ética e moral. Só que, diferentemente dos outros autores, a professora Graça Medeiros, ela faz uma linha do tempo acerca de como os estudos da ética e da moral, elas se desenvolveram durante, o decorrer do tempo. Segundo Graça Medeiros, a história da ética se entrelaça também com a história da filosofia, então um nasceu juntamente com o outro e começa lá em 6 a.C., através das aplicações de Pitágoras. Pitágoras, ele entendia a natureza intelectual como superior à natureza sensual e que a melhor vida é aquela dedicada à disciplina mental. Já para Platão, o mal não existia por si só. Platão vê o mal como sendo apenas um reflexo imperfeito do real, que é o bem. Aristóteles, ele escreve que a felicidade é a finalidade da vida e que a consequência do único atributo humano é a razão. As virtudes intelectuais e morais seriam apenas meios destinados à sua consecução. Graça Medeiros ainda traz que Tomás de Aquino fala acerca disso. Para Graça Medeiros, Tomás de Aquino ele fundamenta a lógica aristotélica, mas trazendo esses conceitos agostinianos de pecado original e da redenção como graça divina. À medida que a igreja medieval se tornava mais poderosa, desenvolvia-se um modelo de ética que trazia castigos aos pecados e recompensa à virtude através da imortalidade. Thomas Hobbes, no Leviatã, ele assevera que os seres humanos são maus e necessitam de um estado forte que os reprima. Para Spinoza, a razão humana é o critério para uma conduta correta e só as necessidades e interesses do homem determinam o que pode ser considerado bom, mal ou bem e mal. Jean-Jacques Rousseau, por sua vez, em seu contrato social, ele atribuiu um mal ético aos desajustamentos sociais e afirmava que o homem era bom por natureza. E aí ela traz a nossa concepção, não diria que atual, mas moderna, que ainda é bastante estudado. Ele contribuiu bastante para os estudos de ética e moral, que são as contribuições de Immanuel Kant. Kant, ele afirma que a moralidade do ato não deve ser julgada por suas consequências, mas apenas por sua motivação ética. Ou seja, na visão de Kant, e é o que nós aplicamos hoje, que nós entendemos, é aquilo que a ética e a moral buscam trabalhar no homem, na formação do caráter do homem, é o quê? Não importa as consequências daquilo que eu faço. O que importa é a minha motivação. Se hoje chega uma pessoa, eu estou trabalhando, foi até mais que o professor deu em algumas aulas. Se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando na delegacia, chega um político importante e ele, o nome dele está sendo denunciado por algo ali, e ele pede para que aquela denúncia não vá adiante, porque vai manchar a imagem dele. Então, nessa compreensão de Kant, não importa o que essa denúncia que vai adiante, que mancha a imagem do político. O que importa é a motivação ética. Eu tenho que seguir com aquilo que é correto, eu tenho que aplicar a lei, eu tenho que aplicar o código, eu tenho que fazer aquilo que é tratado como bom, aquilo que é tratado segundo as regras da sociedade que eu vivo, e não aquilo que de alguma maneira vai prejudicar o meu próximo ou deixar de prejudicá-lo. Então, eu concluo meu vídeo destacando que as ideias dos 4 atores, elas se entrelaçam em algum momento, cada um trabalhando com a sua visão, cada um trabalhando segundo aquilo que ele queria alcançar através do seu texto, e de maneira significativa os textos eles cooperam para o nosso conhecimento e para o nosso entendimento. Eu agradeço. Obrigada.